O módulo de hoje é sobre regimes cambiais. O regime cambial de um país é a maneira como o país administra a taxa de câmbio. O que isso quer dizer? O Banco Central ele pode escolher, por exemplo, fixar o valor da moeda nacional com relação às moedas estrangeiras e garantir aquele preço para quem quiser comprar ou vender a moeda, que é o que a gente conhece como regime de câmbio fixo. Ou então o Banco Central pode também deixar a taxa de câmbio ser determinada pela oferta e pela demanda, de modo que o preço da moeda nacional com relação às moedas estrangeiras vai flutuar, que é o que a gente conhece como regime de câmbio flutuante. A oferta e a demanda por moeda, ela vai surgir das operações comerciais ou das operações financeiras, como a gente viu nos módulos anteriores. Por isso que com a abertura do mercado de bens e do mercado financeiro, a volatilidade da taxa de câmbio tende a aumentar bastante. Em termos teóricos, muitas vezes a gente fala apenas nesses dois tipos de regimes cambiais, o flutuante e o fixo. Mas no mundo real, grande parte dos países vai adotar regimes intermediários, que a gente vai comentar ao longo desse vídeo. A gente pode pensar nos regimes de câmbio fixo e câmbio flutuante como dois extremos de um espectro, sendo que a grande maioria dos países vai se situar em algum lugar que não os extremos. Então, por que a gente estuda os extremos? Bom, porque sabendo as vantagens e as desvantagens associadas com cada um dos regimes puros, a gente consegue avaliar melhor o que um país está abrindo mão e o que ele está ganhando quando ele escolhe se aproximar ou se afastar de cada um dos extremos. Como vocês podem imaginar, existem vantagens e desvantagens associadas com qualquer um dos dois regimes. Por exemplo, no regime de câmbio fixo, o Banco Central determina o valor da taxa de câmbio e se compromete a vender divisas à taxa estipulada. Para fazer isso, o Banco Central ele precisa ter reservas internacionais em quantidade suficiente para atender uma situação de excesso de demanda por essa moeda, por exemplo, E ele também vai precisar estar disposto a comprar qualquer excesso que exista de moeda estrangeira. Ao fazer isso, o Banco Central está abrindo mão de parte da sua autonomia para conduzir política monetária, que é uma das maiores desvantagens associadas à adoção de um regime de câmbio fixo. Por outro lado, a grande vantagem desse tipo de sistema é justamente o fato que há uma previsibilidade do valor da moeda nacional com relação às moedas estrangeiras, o que é extremamente importante para o comércio internacional. Já nos regimes de câmbio flutuante, a taxa de câmbio ela vai se ajustar de modo a equilibrar o mercado de divisas. Então, quando existir um excesso de demanda por moeda estrangeira, a moeda nacional vai se desvalorizar e quando ocorrer um excesso de oferta de moeda estrangeira, a taxa de câmbio da moeda nacional vai se valorizar. Assim, se a gente pensar num modelo ideal de câmbio flutuante, onde o mercado de moeda estrangeira é um mercado de concorrência perfeita e o Banco Central não intervém, o balanço de pagamentos, teoricamente, ele ficaria sempre em equilíbrio. Porque se houvesse um déficit, por exemplo, uma situação em que existe um excesso de demanda por moeda estrangeira, isso ocasionaria uma desvalorização cambial, que, como vocês já sabem, quando desvaloriza a moeda, aumenta a competitividade das exportações e reduz a demanda pelas importações, o que eventualmente deveria reverter esse déficit original. Em tese, a mesma coisa aconteceria também se tivesse um superávit, ou seja, um excesso de oferta de moeda estrangeira, que geraria uma valorização cambial. E aí, como vocês também já sabem, a valorização cambial ela reduziria a competitividade das exportações, aumentaria as importações e eventualmente iria reverter esse superávit. Então, em regimes de câmbio flutuante, o Banco Central ele não precisa garantir o valor da moeda nacional e dessa maneira ele pode direcionar a política monetária para atingir outros objetivos. Essa liberdade para conduzir política monetária é uma das principais vantagens associadas ao regime de câmbio flutuante. Por outro lado, esse regime ele vai gerar uma maior volatilidade da taxa de câmbio, que pode desestabilizar os fluxos comerciais e aumentar a incerteza. Bom, então qual regime que é melhor? Como tudo em economia, depende. Depende do que é mais importante para o país naquele momento. Muitas vezes os países vão ficar com o melhor de cada um dos regimes cambiais, adotando algum regime intermediário. Vamos ver alguns exemplos. Em um regime de flutuação suja, que em inglês vai aparecer como dirty floating ou como fear of floating,
os países eles vão tentar manter o máximo de autonomia de política econômica sem sacrificar muito a estabilidade do câmbio. Então, o princípio básico da flutuação suja vai ser o mesmo do câmbio flutuante, com a diferença de que o Banco Central ele vai intervir para balizar os movimentos da taxa de câmbio quando for necessário. O objetivo será justamente manter a liberdade do câmbio flutuante, mas limitando a sua instabilidade. Esse é o regime que o Brasil adota atualmente. Pensando em regimes que se aproximam mais do câmbio fixo, a gente pode pensar, por exemplo, no regime de bandas cambiais, onde a taxa de câmbio ela vai ser fixada junto com o intervalo aceito de variação tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, existe uma previsibilidade do câmbio, mas dentro de um intervalo, o que vai conferir ao Banco Central um maior grau de autonomia para conduzir a política monetária. Então, nesse sistema de bandas cambiais, ao invés de garantir um preço, o Banco Central garante que o câmbio vai ficar dentro de uma banda, de um intervalo. Enquanto a taxa de câmbio estiver dentro dessa banda, a determinação da taxa de câmbio vai seguir a determinação do câmbio flutuante. Se por acaso a taxa de câmbio atingir o seu limite, o Banco Central vai atuar vendendo moeda estrangeira no limite da desvalorização da moeda nacional e comprando moeda estrangeira no limite da valorização da moeda nacional. Também nessa linha mais perto do regime de câmbio fixo tem o sistema de crawling peg, que é um sistema no qual a taxa de câmbio vai ser corrigida pelo diferencial entre as inflações interna e externa, de modo que a taxa de câmbio real permanece fixa. O sistema de mini desvalorizações que o Brasil adotou a partir de 1968 foi um regime desse tipo. Existem ainda casos mais extremos de câmbio fixo, como o regime de currency board, que a Argentina adotou entre 91 e 2000. Nesse tipo de regime, a emissão de moeda nacional só pode ser feita quando o equivalente em moeda estrangeira é adquirido, de modo que existe uma limitação muito grande de política monetária. Esse tipo de regime, ele normalmente é adotado quando o país quer pegar emprestado a credibilidade de outro banco central, mas ainda assim manter a sua moeda nacional. No limite, o país ele pode acabar substituindo a moeda doméstica por outra que seja tradicionalmente estável. Como muitas vezes essa moeda acaba sendo o dólar dos Estados Unidos, a substituição da moeda nacional por uma moeda estrangeira é conhecido como dolarização. É o caso do Equador, por exemplo. Nesse caso, o país ele perde completamente a sua autonomia de política monetária e cambial. Espero que esse vídeo tenha sido útil para situar a discussão dos regimes cambiais. Até o próximo!